Em Marcha. Apresentação: Apóstolo Sebastião e Bispa Arlete Silva. Um programa feito para a família cristã. Olá, queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao programa Ceifeiros em Marcha, na TV Sinec. É um prazer estar aqui mais uma vez com você que está nos assistindo aí. Quero mandar um alô especial para você que está no Brasil e para você que está no mundo inteiro, que receba a paz do Senhor. Quero orar e declarar na tua vida que seja um dia de vitória neste momento. Quero que você curva sua cabeça onde você estiver agora e nos acompanhe em oração. Pai eterno, Pai celeste e soberano Deus, te clamamos, te louvamos, te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso e de boa obra. Senhor, guarda, ó Pai, essa TV Sinec em tuas mãos, guarda também, ó Pai, a todos que nos acompanham agora, aqueles lares, ó Pai, onde estão pessoas necessitadas e aflitas, problemáticas, e aguardando, ó Pai, esta programação, como é de costume, todas as terças-feiras. Meu Pai, que o Senhor venha capacitar e nos direcionar, Senhor, para que em tudo, ó Pai, seja feito conforme a tua vontade. Apresentamos em tuas mãos também a vida, ó Pai, dos nossos convidados, a vida, ó Pai, daqueles que sentem desejo de estar conosco e um dia estarão. Senhor, nos prepara para cada dia, Senhor, nós possamos entregar e fazer o melhor em nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um beijão e um alô para minha esposa Bispa Arlete. Deus te abençoe. Também para o Bispo Maurício, a Bispa Andréia, Bispa Dulcineia, Bispa Maria Aparecida, Pastor Júlio, Bispa Midian, enfim, para todos que nos acompanham do Brasil e também os nossos irmãos ali da Argentina, o apóstolo Manuel Lobaissa e também o profeta Ivantio, o tradutor Santiago, esqueci o nome dele, não posso esquecer de maneira nenhuma. Também os nossos irmãos ali da Venezuela, o apóstolo Bratsmil, também para a apóstola Sandra Ortiz, da Venezuela. Um beijão e um abraço para ti, para o seu esposo também, né? Também os nossos irmãos ali de Portugal, que está conosco na sintonia. Um abraço para todos os irmãos dos Estados Unidos, o apóstolo Anton Wings, estava falando com ele no caminho, no trajeto, estava falando com ele. Um abraço para ele também no nome de Jesus. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, rapidinho, que está em Gênesis capítulo de número 30 e o versículo de número 4, que diz o seguinte: por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher, e ele deitou-se com ela. Versículo 22. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Raquel era uma das esposas de Jacó. E Raquel vivia uma dificuldade, uma esterilidade. E ela não tinha condições nenhuma de dar filhos a Jacó. E aí ela clamou ao Senhor e Deus quebrou a esterilidade da vida dela. E eu creio que nesse dia, você que está me ouvindo, talvez você tenha uma esterilidade na sua vida, seja na sua vida espiritual, social, financeira ou até mesmo eclesiástica. Mas saiba de uma coisa, nesta tarde, Deus está quebrando a esterilidade da sua vida e vai abrir uma grande porta, assim como abriu na vida de Raquel, vai abrir também na sua vida e certamente a sua história será mudada. Estou com um pouquinho de pressa porque estamos aqui com dois convidados muito especiais e nós vamos falar com ele agora. O nosso irmão Roger, que tem um trabalho muito bom. Tudo bom? A paz do Senhor, glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Marcos. Glória a Deus. Vamos aí para um bate-papo bem legal, né? Glória a Jesus. E com certeza vamos trazer o melhor, né? Com certeza. Quero conversar primeiro, né, com o nosso irmão Roger. Isso Nosso mesmo. irmão Roger. Roger, você tem um trabalho dentro da obra de Deus, somente o trabalho na obra de Deus, ou tem algum trabalho social que você presta algum trabalho? Primeiramente, agradeço mesmo assim, a oportunidade. Certo. Muito feliz mesmo de estar aqui com você.
E atualmente eu tenho meu trabalho vinculado à carteira assinada, né? Sim. A uma instituição, a uma ONG, mas desde pequeno, assim, desde quando Deus me chamou mesmo assim para a missão, eu percebi que o meu trabalho era meio à comunidade, meio ao povo aí, né? Certo. Ô, irmão Roger, quando a gente fala assim, o trabalho social, ele abrange que área? Aonde alcança o trabalho social? Porque normalmente quando a gente diz trabalho social, a pessoa pensa assim, é doação, né? Vai doar alguma coisa. O trabalho social ele se resume só em doações ou tem alguma outra coisa que se oferece? Não, o trabalho social ele é muito amplo, né? Depende muito de onde está, por exemplo, numa igreja, depende muito de onde está a localização dela. Então você tem que visualizar primeiramente assim, naquele lugar, naquele contexto ali, se tem um índice de mulher, tem bastante mulheres solteiras, grávidas, se tem um índice de idosos, é um lugar que tem muito criança. Então o trabalho social ele parte a partir do momento de uma necessidade. Então teria que primeiro fazer um mapeamento. Uma pesquisa de campo. Um estudo. Uma Exatamente. pesquisa de campo, então. Isso. Algumas igrejas que eu conheço, geralmente eles começam justamente dessa forma, né? Colhendo alimentos entre os irmãos ali, fazendo cestas básicas, certo. Ajudando aquelas famílias mais necessitadas. Certo. E aí, a partir desse momento, eles vão conhecendo o terreno, conhecendo ali o contexto, e aí parte já para uma ação mais específica, né? Certo. Irmão Roger, quando se fala recolher, no caso seria olhar essa situação, seria colher dados, né? É isso? Exatamente. Isso é feito com planilha ou é só feito no visual? Ou vocês têm documento para fazer o acompanhamento? Não. Tem empresas hoje em dia, igual o IBGE, sim. Que você pagando, fazendo ali um orçamento com eles já te levantam essa pesquisa. Ou até mesmo tem que ver o grupo da igreja que tem essa dinâmica, né, essa noção, e aí fazer ligações, principalmente com as lideranças. Depende muito, né? Acho que o conselho legal seria, por exemplo, se for ver o índice de mulheres grávidas, mães solteiras, seria legal ir num posto de saúde mais próximo. Tá, essa situação de ver mulheres grávidas ou mães solteiras não está relacionada à violência dentro do lar ou é uma globalização? Está relacionada à violência dentro do lar ou disposição, né? De repente tem uma moça ela de repente cisma de ficar grávida e arruma um rapaz, fica grávida, não foi violentada, não foi feita nenhuma agressão, né, física contra ela. Ela mesmo decidiu de ficar grávida, ou esse grupo de acompanhamento, ou para ver essa situação, inclui os dois grupos. A moça que quis ficar grávida por si só, né, por decisão própria, ou aquela que foi violentada dentro do lar, ou aquela que foi violentada na rua, né? Na verdade, o que eu visualizo muito assim nesse meu trabalho com as comunidades, principalmente ali no distrito do Capão Redondo e Jardim Ângela, sim. É que, infelizmente, estamos vivendo uma situação assim que o homem não está cumprindo o seu papel de homem. Certo. Estamos numa situação muito delicada assim dentro das nossas periferias, que a juventude, a criança não tem um referencial, né, de homem. Então, não tem uma educação, né? Exatamente, não educação tem um familiar. Assim, infelizmente, tem muitos casos que você vê que justamente pela apelação da mídia, a televisão, etc., o homem ele pensa que é só ir lá, namorar a menina, ficar com ela, né? Não pensa na consequência. Bem lembrado, né? Porque hoje tem muita história de ficar, né? Na minha época, a gente namorava para segurar na mão da moça, era um trabalho. Exatamente. Hoje é fácil, né? Hoje já conhece a moça, primeiro fica, depois vai para o motel, aí depois engravida, e aí ninguém sabe mais quem é o pai da criança e acabou, né? Então, a educação familiar se perdeu o nível, né? Se perdeu a qualidade. Hoje, o pai
ele já não tem mais o acompanhamento dos filhos. O filho faz o que Exatamente. quer, quando muito faz, quando ele sai, ele dá bom dia e tchau, e acabou, né? Chega na hora que quer, ele não tem responsabilidade como filho de prestar conta aos pais, para Sim, onde foi, exatamente. para onde deixou de ir, né? Esses dias até eu fiquei meio assim, preocupado, porque um amigo meu disse: rapaz, você sabe para onde teu filho vai? Eu sei, meu filho namora no quarto da minha casa. Eu digo: mas pode? Ele disse: não, porque pelo menos eu sei onde ele está. Mas está no quarto onde ele dorme, com a esposa dele, está namorando com a moça dentro de um quarto, está namorando, não está nem casado, mas está num quarto, e ele já acha que isso é normal. Então, quer dizer, a mentalidade do povo foi bloqueada, né? Porque está lá escrito na Epístola de Coríntios, né? Que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não entendessem, não enxergassem a verdade. Porque a verdade, ela lapida, ela transforma, né? E coloca a pessoa em um bom nível. Foi exatamente o que aconteceu com Jacó, né? Com Raquel, né? Porque ela não enxergou a verdade, que ela teria que chegar um tempo certo para ela ter um filho e dar a Jacó, né? Mas ela não, ofereceu a funcionária dela, que era chamada de escrava, né? Ofereceu a escrava para que pudesse ter filho através da escrava. Quer dizer, usou um caminho errado, que é exatamente o que acontece hoje, que você está citando, né? Que você está citando. Na periferia, ou até mesmo, a gente fala da periferia porque é onde a gente trabalhamos, né? Exatamente, a área Onde que eu cuidamos, tenho mais né? atuação, assim, Sim, então, mas meu convívio. nos bairros nobres, a situação é bem mais grave. Sim, porque o nível de cultura, o nível de poder é maior. Então, em vez de o filho pegar uma bicicleta, né, e ir para o matinho, ou pegar uma moto, né, e ir para o motel, pegar um carro e ir para o motel, pelo contrário, né, ele pega um avião, pega um jato e vai para uma casa de descanso da família, vai para uma casa sei lá, vai para o sítio, né, uma casa de praia. Exatamente. Né, a gente está falando de periferia. Está falando de um nível, de uma condição um pouco inferior, o padrão um pouco inferior financeiro. Sim. Mas, Roger, enquanto você pensa, a gente vai voltar daqui a pouquinho, eu vou voltar a conversa com você, né? Mas a gente vai falar com o nosso irmão Marcos, que tem um trabalho totalmente diferente do seu, né? Andam juntos, mas tem um trabalho já voltado para a música. Exatamente. Né? Voltado para a música, voltado para um pessoal totalmente diferente do nível da pessoa que você vive. Embora que vocês não estão juntos, né? Mas quando a gente voltarmos com você de novo, a gente vai querer saber esse trabalho que você faz de apoio, quanto custa, né? E aonde as pessoas são levadas para que sejam acompanhadas isso, né? Sim. Será um Tá bom? prazer. Então tá bom, glória a Deus. E aí vamos falar Amém. com o Marcos. O Marcos ele pertence a um segmento, né? Um segmento gospel, cristão, né? Cristão gospel, que é chamado de rock and roll, né? De rock and roll. E o rock por muito tempo, irmão Marcos, o rock, as igrejas, né? Eu sou da época da televisão preto e branco, quando amarrava o cachorro com linguiça, né? E o cachorro não comia linguiça. Eu sempre acreditei que a cegonha trazia o bebê no bico, né? Depois de muito tempo, que meus filhos que falaram para mim, né? Que o bebê não vem no bico. Mas era muito engraçado, aquela época era um pouco difícil. Hoje não, hoje a mentalidade do povo está bem aberta. Está tão aberta que tem coisa que não dá para você controlar. Mas, irmão Marcos, como você é voltado para o ministério do louvor, da adoração, da música, como você vê o rock dentro da igreja? Primeira pergunta, né? Como é que você vê o rock and roll gospel dentro do ministério, dentro dos ministérios, dentro de uma igreja? Ou quando se traz o rock para dentro de uma igreja? Como você vê? Que benefício oferece? Primeiro, muito obrigado por essa oportunidade, apóstolo. Amém. Super grato por estar aqui, cara. Esse é um divisor de águas, cara. Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus. E assim, eu só estava falando sobre os tempos antigos. Eu sou
cristão de infância. Só um toda minuto. O Santiago tá te vendo lá agora. Tá me vendo? Santiago, tá me vendo aí? Irmão. Deus abençoe sua vida, Santiago abençoe seu ministério. E logo mais estaremos juntos aí na Argentina. Jesus. O Ivante também me mandou uma mensagem. Forte Tá abraço vendo lá. para todo mundo aí, ó. E assim, falando sobre esse lance da repreensão, a igreja como era antigamente, como Sim. era vista antigamente, eu fui de um tempo que na minha casa, eu tive uma infância totalmente sem TV, sem esse Certo. contato com a mídia, entendeu? Porque diziam que era todo aquele lance do pecado e tudo mais. E hoje você vê toda essa diversidade dentro da igreja, Sim. tanto na música quanto em todas as artes. Todas as artes estão inseridas dentro da igreja hoje em dia, né? Não só a música agora também. Também tem a galera do skate, a galera que faz o grafite, tá todo mundo inserido. E o rock and roll é só mais uma, como eu posso dizer, mais uma arma de evangelização. Uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta de evangelização. E assim, é chato dizer que você se admira com rock and roll na igreja, Sim. quando não precisava se admirar, porque a música, nada mais, nada menos, foi criada pelo nosso Criador, nosso Deus. Amém. Ele é Glória criador a de Deus. tudo. O papo que lançaram aí há anos atrás, dizendo que o diabo que era o pai desse rock and roll, e deram o nome a ele, eu não posso cultuar isso aí, porque eu não dou, o nome aqui, aqui nunca fez nada, entendeu? Com Deus, como é o certeza. criador de tudo, o rock and roll é só mais uma consequência dessa adoração. Até Entende? porque sabendo que todos os sons da música Deus criou e colocou dentro de Lúcifer, que se tornou depois Satanás, né? Então, é lógico que o Lúcifer foi uma criatura de Deus e a música também foi criada por Deus e colocada dentro dele. Então, ele não tem domínio de nada. É tanto que ele perdeu, né? Ele apenas usou isso de uma forma muito sutil para acabar destruindo muitas vidas. Porque hoje você fala, o confronto que o pessoal vê com rock e igreja dá-se pelo que é visto aí fora no meio secular. Sim. Que o rock and roll é vendido como sexo, drogas, e envolvido com morte, envolvido com satanismo. Então, o pessoal fica pasmado quando fala de igreja e rock. Não cabe no mesmo contexto ali para muita gente. Mas, cara, essa galera do rock and roll precisa muito de Cristo. E aqui Sim. nem Paulo disse, como é que eles ouvirão se não vai ninguém que vai até eles? Sim. Ninguém fala para eles, Tem se que ninguém ter um evangeliza. louco, né? Se ninguém chegar até os metaleiros e fala de Cristo através daquilo que eles conhecem, baseado naquilo que eles conhecem, jamais eles vão querer aceitar Cristo. Nessa formalidade que existe um evangelho meio centralizado que tem aí fora. Certo. Entende? Agora me responda uma coisa. Quando chega vamos falar adepto do rock, né? Quando chega os irmãos que são adeptos do rock and roll, quando eles chegam em uma igreja tradicional, como é a recepção da igreja tradicional com as pessoas que chegam lá vestido de roupa preta e tal, com brinco, com piercing, todo tatuado, quando eles adentram alguma igreja, ou se conseguem entrar, né? Tem o primeiro passo, se consegue entrar, né? Existe esse longo progresso entre conseguir entrar e estar lá dentro, né? E não precisa nem necessariamente ser alguém adepto do rock. Você sendo um cristão curtindo rock and roll, você já se sente deslocado desse Sim. meio. Porque a igreja ela vende um perfil que não, cara, Cristo não deixou esse perfil de como eu tenho que me trajar, entendeu? Sim. O que eu tenho aqui é que manter a minha decência, entende? Inclusive o próprio Jesus reclamou, né? Ele disse assim, olha, não seja como os fariseus, né? Hipócritas, né? Que colocam aquelas roupas brilhantes e se apresentam em praça pública, né? Com aquelas oratórias bonitas que envolvem qualquer pessoa, mas por dentro é um sepulcro caiado, cheio de podridão. Infelizmente hoje se discrimina nas igrejas cristã, né? Cristã tradicional, né? Tradicional que nós dizemos é aquele que acompanha aquela liturgia de eu sou santo, eu tenho que colocar um terninho e, né, fazer aquele mantra, porque senão não acontece nada, né? E esse povo começa a andar num caminho que de repente é um caminho que não tem volta. Por quê? Quando algum deles tem um deslize, pode olhar que eles não têm força para se levantar mais, porque são condenados pela própria palavra que eles ensinam. A própria palavra que eles usam para julgar a massa que acompanha eles é revertida contra eles, porque eles esquecem da passagem bíblica que diz, né, que aquele que com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Da medida que você medir alguém,
a medida vai voltar contra você. Entendeu? Então, o próprio Deus, ele usa essa regra. Então, quando nós falamos de rock and roll, falamos de seguir, a pessoa é uma situação opcional, né? A pessoa não tem, porque tanto que você é do rock and roll, mas você não tem piercing, não tem tatuagem, não tem nada disso. É opcional mesmo, né? de opção mesmo. Não precisa de fazer, mas não tem nada se fizer. Também não. É uma opção, é uma opção. Eu tô aqui, eu poderia muito bem vir sem terno. Na semana passada eu vim sem terno. Eu sou o mesmo apóstolo. Se eu chegar aqui de camiseta, continuo sendo o mesmo. Por quê? O que me faz a diferença é o que está dentro. Foi o que o próprio Jesus, ele indicou isso. Ele disse, são sepulcro caiado. Porque pelo exterior está muito bom. Mas o que está dentro é só fedentina. Infelizmente, o que nós vemos hoje, saindo de dentro de muitos que, entre aspas, né, se diz igreja, é só fedor, né? É só carniça. E está caindo no ventilador e está espalhando para todo lado. Então, quer dizer, até onde vai isso? Tá? Então, por isso que nós estamos aqui com o nosso irmão Marcos, que tem um trabalho aí voltado para o ministério do rock and roll. E só para frisar aqui, apóstolo, a gente pode até ficar pensando. Pensa na situação do cara que ele curte o rock and roll e de repente ele vai numa igreja e ele não aceita. Como é que fica a cabeça desse cara? Ele fala assim, meu, Deus não me aceita porque eu curto esse som, porque eu ando desse jeito. Fica difícil você conseguir falar de salvação para um cara desse. Fica difícil e ele fica com toda a razão de rejeitar. E que Deus é esse que escolhe pessoas, ele faz acepção de pessoas ali, ele escolhe tem um certo segmento. Deus não tem segmento de ninguém, faz acepção de ninguém, ele ama todo mundo é criatura dele. E o aproveito que se tira dentro do rock and roll é introduzido dentro do cristianismo. Trazendo o rock para dentro do cristianismo, qual é o proveito que se tira? Traz muitas almas, tem dificuldade para trazer almas, ou facilita onde o que curte rock de repente secular, ele não vai procurar uma igreja. Ele não vai procurar uma igreja tradicional. Mas de repente, se ele encontra uma igreja voltada para o ministério do rock, pode ser que ele procure porque ele vai pela batida, ele não vai pela letra, ele vai pela batida, né? Então, facilita a entrada das pessoas que curtem esse estilo de... Então, na verdade, a gente tem uma via de mão dupla, na verdade, né? Sim. Ao mesmo tempo que facilita, esse cara que ele vai se identificar com uma igreja, e ele vai se identificar, vai entrar, vai se sentir à vontade, e pode ser que futuramente ele possa dar continuidade a esse trabalho, ou ele pode, porque eu conheço tenho muitos amigos, e a gente tem até exemplo do próprio Rodolfo, né? Que é um cara que veio do movimento rock and roll, mas ele conheceu a Cristo através do meio pentecostal. E hoje ele não continua com essa pegada rock and roll. Hoje ele é um cara mais totalmente voltado à adoração. Deus trabalha da forma que ele quiser na vida do cara. Entendeu? Ele vai salvar e ele vai podar da forma que ele quiser. De contrapartida, a gente tem a ideia de você ter uma igreja voltada para esse som e você não ter o apoio nem tanto do pessoal secular, porque o pessoal secular, como já vende essa ideia do rock and roll como um negócio satânico, e você falar de metal, falar de punk, falar de careca, falar de hardcore, falar de Deus ao mesmo tempo, isso dá um certo conflito aí fora social muito grande. E de contrapartida a gente tem os próprios irmãos que não dão esse apoio, esse suporte. Porque eles não têm coragem de fazer, não têm coragem de ir, não tem coragem, talvez não sinta amor por essas almas e critica todo mundo que se levanta e faz essa obra. Eu acredito nisso eu acredito nisso porque, pelo seguinte, até hoje é muito difícil. Se você olhar a maioria dos ministérios, você pode olhar a qualidade, você vai primeiro pela qualidade de som. Dificilmente um líder de igreja, ele investe na qualidade de som. Porque para ele tendo um microfone que ele consegue falar, e consigo ouvir a voz dele, já está bom. O resto é obsoleto, não interessa. Ele não investe em equipamento de som, é tanto que os músicos hoje são contratados e ele tem que trazer o equipamento dele para tocar. Por isso ele recebe o dinheiro dele. A maioria dos músicos são contratados e não são evangélicos. Eles tocam na igreja, sai do culto, vai para o barzinho, vai para a sua vida secular. E depois ele volta na igreja. Agora o irmão que toca na igreja, se o pastor pegar ele fumando um cigarro, ele está 1 ano de prova no mesmo altar.
Ele está um ano de prova, sem Santa Ceia, ele mata aquele irmão, mas a outra pessoa que ele paga e é secular, ele diz, não, pode tocar aqui e depois você pode tocar lá no bar, não tem problema. Então, quer dizer, são dois tipos de... são uma via de mão dupla, né? Você estava falando, eu estava tentando lembrar aqui, porque é uma via de mão dupla. A maioria dos altares é uma via de mão dupla, porque para um pode e para o outro não pode, né? Mas pode tantas outras coisas também, acho que isso também pode, né? Que pode sair com a mulher do próximo também. Então, acho que... São meias verdades, né? o cara ir tocar na igreja, e tocar depois lá no mundo, lá pro bar, e depois voltar para cá, acho que pode também. Não tem sido fácil. Todo mundo que tem um ministério, tá tantos outros ministérios, glória a Deus que existe tantos outros. Hoje tem o Refúgio Moriá, tem a Crash Church, tem o Movimento Mob, tem o pessoal do CMF, tem o 242, Caverna, Projeto 242. Tantos, mas para esses ministérios hoje estarem de pé foi muita dificuldade, foi com muito... E ainda enfrenta, né? Ainda enfrenta preconceito, tanto do meio secular quanto do meio cristão. Mas o importante é que o nome de Cristo está sendo glorificado. Então, agora, daqui a pouco a gente volta com você na pergunta. Deixa eu ver aqui que elas são. Aí a gente volta com você na pergunta sobre como se pode, alguém que está ouvindo aí, que está nos acompanhando, né? Como ele pode estar encontrando a igreja onde você congrega, ou como ele pode, de repente ele está fora do país, ele tem uma ideia, ele quer montar, como ele pode entrar em contato com vocês para falar a respeito disso, tá bom? E a gente volta com o Roger agora para perguntar, para perguntar desse trabalho social que é levado, se a meta, eu vou mudar a pergunta, porque Sim, tranquilo. Era isso que eu queria perguntar por causa do tempo, né? Não era isso que eu ia perguntar, mas eu quero fazer essa pergunta porque é muito importante. Esse trabalho social, quando ele é feito em uma igreja, porque você pertence a uma denominação, quando ele é feito em uma igreja, ele é feito com um propósito de ajudar socialmente e incluir a pessoa para dentro da igreja, ou só de ajudar. Vou contar pela experiência própria, né, que eu vivi assim. A minha mãe, ela sempre foi envolvida com o trabalho social da igreja onde Sim. nós frequentamos, né? E numa época, há uns 8 anos atrás, ela colocou um programa chamado Viva Leite. Ok. Que aí 1 vez por semana, 2 vezes por semana, algumas famílias que são cadastradas têm uns critérios lá. Esse trabalho Viva Leite é da sua mãe ou um trabalho já existia? É da prefeitura, assim. Tá ok. Só que aí implantou dentro da igreja, onde as famílias que tinham as mães, que tinham os filhos menores de 7 anos, iam 1 vez por semana iam retirar o leite para passar a semana. Certo. E aí a gente usava muito de estratégia, que era o quê? Quando o pessoal ia chegando, não ia só pegando, igual nas associações, pegava o leite e ia embora, assinava, pegava o leite e ia embora. Não, esperava um pouquinho, aí quando já tinha aquela quantidade ali de pessoas, era tocado um louvor, era lido uma passagem da Bíblia, Certo. uma coisa rápida de 20 minutinhos assim, e depois então a família levava o leite. E hoje em dia, assim, já se passou mais ou menos uns 8 anos que minha mãe, toda terça-feira e toda sexta-feira, ela faz esse trabalho, sai de casa às 7 horas da manhã para ir para a igreja. E você vê um resultado disso. Que aquelas famílias que não chegou a ir para a igreja no culto de domingo à noite, por exemplo, chegava para minha mãe e falava assim, você pode ir lá em casa fazer uma visita, fazer uma oração para mim? Então é uma estratégia. Ficou um vínculo. Isso. A princípio era algo só para suprir uma necessidade, né? Alimentar ali uma família, né? Com leite, essas coisas, mas depois já abriu um espaço já para o evangelismo. Amém. Então, assim, hoje, né, é comum a minha mãe falar assim, hoje 3 horas eu tenho uma visita lá na casa da Dona Maria. Amanhã cedo eu vou com a senhora Joana fazer uma oração. Então, e criou uma marca, né? Certo. Não foi só simplesmente alimentou, mas também teve também alimentação espiritual. Espiritual. Exatamente. Tá. E quando esse trabalho, porque esse trabalho não é feito só na igreja, você que trabalha com trabalho social, não é feito só em igreja. Quando é feito secularmente, aí você não envolve a parte espiritual. Na instituição que eu trabalho, ela é uma instituição cristã,
Porém, não se tem aquela visão de você evangelizar, pregar. Certo. Você faz o trabalho social. E com isso, assim, eu trabalho com eles uma média já de 3 anos e meio, né? E tive a oportunidade de conhecer diversas famílias, assim, na nossa região. Por essa instituição aqui, nós temos uma média de 1.500 famílias cadastradas, onde pelo menos a cada 60 dias a família tem que ser vista. E aí eu ia toda vez lá, quase toda semana ia visitar uma dessas famílias, e já ocorreu oportunidades de você chegar numa família, ver a mãe com depressão, o marido envolvido no alcoolismo, os filhos na droga. E aí você sente aquela angústia de falar, posso orar por você? Então eu já tive essa experiência mesmo assim de fazer o monitoramento da instituição, mas senti aquele anseio de Deus de poder estar orando para aquela família. Então assim, pela lógica do serviço eu não poderia, né? mas pessoa quanto cristão assim, surgiu a oportunidade. Exatamente. Então já tive algumas experiências assim, porque é complicado. Tem famílias, parece que não, mas da porta para dentro você não sabe, né? É porque na realidade o que acontece? O trabalho social, ele está incluído exatamente para que se abra a porta, né? Para que às vezes você entra num trabalho social, mas o que precisa ser tratado é o espiritual. E se você entende do espiritual, você vai trabalhar com aquilo. Tá? Mas infelizmente, olha, nós temos aqui 3 minutos, né? Que pena, passou muito rápido, nossa. Então eu acho que se você pode e quiser dar o endereço da associação, fica à vontade, que já vai encerrar a tua parte e o Marcão vem. Sim. Já dá o endereço da igreja. A associação ela se chama Programa de Desenvolvimento de Área, PDA Sampa Sul. Ela fica ali no bairro do Jardim Jangadeiro. Próximo ali entre a estrada do Iboimirim, na região do Capão Redondo e Jardim Ângela, né? Mas se você tiver algum interesse depois de saber um pouco mais sobre essa questão da igreja e o trabalho social, pode estar procurando mesmo assim, PDA Sampa Sul, ou tá falando com o apóstolo aqui que ele direciona os contatos aqui para mim. Tá bom? Agradeço mesmo. Bom, Marcos, você não quer falar mais? Porque já deu a hora. Ele fez cara de choro, mas não adianta choro, né? Mas fica à vontade, quer falar o nome da igreja, ou se alguém estiver interessado em fazer alguma coisa para criar um trabalho da igreja, fica à vontade. E o evento, né? Estamos aí no bairro do Capão Redondo também, estamos no Refúgio Moriá. Procura a nossa página no Facebook, Refúgio Moriá, com H no final. Procura também a gente no YouTube, você vai encontrar nossos vídeos, vai conhecer um pouco mais sobre o nosso espaço. E 24 de setembro estamos fazendo o nosso festival, que está no seu 5º ano já, que é o Refúgio Core Fest. 9 bandas entre hardcore, punk, new metal, metalcore e tudo mais. Contatos, o apóstolo vai estar durante todo o mês aqui falando. Se quiser contatos, pode falar com ele. E tamo junto aí. Cadê o cartaz? Tem um fly? Tem um fly? Temos um fly aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar o fly aqui daqui a pouco. Isso. Enquanto pega o fly, eu já quero dizer para você que daqui a pouco a gente estaremos orando. Ali, vamos pegar o fly agora. Mostra o fly. Vamos ver se consegue pegar o fly. Só para a gente ver. Enquanto... Vamos ver se tenta pegar, né? Aí está, então. Esse aí é o flyer que você está sendo convidado. Você pode estar no dia 24, né? Dia 24 de setembro, está lá nesse grande evento. E tem outros eventos. A partir das 2 horas da tarde, das 2 até as 10, só o som rolando. Aí, beleza, então. Vou estar lá benção demais. Lembrando que essa é a 5ª edição, né? Então é o 5º ano que realizamos esse festival. E para a honra e glória do Senhor Jesus aí. Beleza. Temos 1 minuto. Vamos estar orando por Israel. Amém. E orando por todas as nações que nos ouviram e aos irmãos que nos acompanham em nome de Jesus. Pai eterno, Deus bendito e soberano. Apresentamos, ó Pai, em primeiro lugar a nação de Israel, a qual o Senhor ama e a qual o Senhor deixou, Pai, determinado que deveríamos orar por Israel. Oramos também, ó Pai, pelas demais nações que nos acompanham, que nos ouvem e que têm, ó Pai, aliança conosco e aqueles que ainda não têm, mas ainda vão ter, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vinda até este lugar do nosso irmão Roger, do nosso irmão Marcos. Meu Deus, abençoa a entrevista que aqui foram concluídas, ó Pai, dentro do tempo que o Senhor preparou para nós. Senhor. Abençoa também a TV Sinec, abençoa a próxima programação que vai chegar, Senhor, que o Senhor abra as comportas dos céus e dê vitória no nome de Jesus. Aleluia.
eu quero declarar a bênção apostólica na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até terça-feira próxima. Em nome de Jesus. Deus abençoe, Roger. Benção demais. Até terça. Muito obrigado mesmo, hein? Apóstolo, pelo espaço. Glória a Deus. Tamo junto. E é isso aí. Tchau, tchau. Aleluia.